Seguimos com outros destaques e informações. Após acusar Jair Bolsonaro de liderar uma suposta tentativa de golpe, a Procuradoria-Geral da República quer apresentar nos próximos meses as conclusões de outras duas investigações que atingem o ex-presidente. O caso da alegada falsificação do certificado de vacinação e também o inquérito da suposta venda de joias presidenciais. Pessoas ligadas ao procurador Paulo Gonet afirmam que ele enxerga o término dessas apurações como assuntos prioritários a partir de agora. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal em ambos os casos e caberá agora ao órgão decidir se vai denunciar o líder e os demais investigados. A avaliação dessa ala da PGR é que a Procuradoria também deve denunciar o ex-presidente nessas questões. Você, Luiz Felipe Dávila, lá atrás nós trouxemos a informação, inclusive em primeira mão, do fatiamento, né? Paulo Gonet não colocaria na mesma denúncia o caso que envolvia a suposta trama golpista e também esses dois episódios que envolvem a suposta alteração no cartão de vacinação e também o caso das joias sauditas. Mas a indicação que nós temos é que a PGR deve apresentar duas novas denúncias de forma separada contra Jair Bolsonaro e aliados. Dávila. Bom, são dois assuntos separados, só falta agora dizer que o roubo de joia e cartão de vacina fazia parte da trama do golpe. Aí realmente ia ser esticar a corda para um ponto inacreditável. Então, evidentemente, são duas outras questões que estão sendo avaliadas pela Procuradoria-Geral da República que não tem nada a ver com o processo do suposto golpe de Estado. Agora, eu estou cada vez mais apreensivo como isso caminha num ritmo político e não vejo as provas suficientes. Aliás, eu acho interessante o que a Polícia Federal acabou de, na nossa tarja aqui, apresentou indícios sólidos, porque parece que para essa denúncia do golpe de Estado só tem indício líquido, ou seja, da narrativa. Pois é, mas inclusive tem muitos especialistas juristas que entendem que o caso que envolve as joias presidenciais dificilmente poderia avançar, porque não há um regramento que trate justamente os presentes recebidos por presidentes da República. Se eles podem ou não, por exemplo, se desfazer desses presentes. Enfim, aspectos que a gente vai precisar entender, se debruçar e analisar quais serão os entendimentos da Procuradoria-Geral da República. Você, Mota, a indicação de que a PGR entende como prioritárias as questões que envolvem esses dois episódios. O caso das joias sauditas e também a alteração do cartão de vacinas. Bom, eu fiquei aliviado, porque eu achei que era só eu que estava com a impressão de que qualquer coisa envolvendo Jair Bolsonaro é prioridade do Estado brasileiro, né? Esquece narcotráfico, esquece os assaltos, esquece todo o resto. Mas eu queria dividir com vocês aqui uma coisa interessante. Vocês lembram que outro dia eu perguntei aqui, eu pensei quanto o Estado brasileiro já tinha gasto para investigar e processar Jair Bolsonaro? Bom, um de nossos espectadores, o Samir, ele usou o sistema de inteligência artificial do Google, do Twitter, desculpe, o Grok, para responder essa pergunta. O Samir pediu ao Grok que estimasse quanto dinheiro já foi gasto com essas investigações. Atenção, gente, é um aviso importante. Isso aqui é uma estimativa sem qualquer validade científica e nem jurídica, tá? O Grok incluiu os casos, né, de tentativa de golpe, disseminação de desinformação eleitoral, o caso das joias, teve um caso também de incitação ao estupro, aproximação da baleia, enfim, são muitos casos, né? O Grok somou os salários de juízes, promotores, policiais e outras despesas. Ele usou como fonte os portais de transparência, sites oficiais do governo e agências de notícia. Consultou também orçamentos das instituições envolvidas e fez comparações com casos similares. A conclusão é: o Grok estimou que o Estado brasileiro gastou nos processos judiciais, investigações e inquéritos envolvendo Jair Bolsonaro até fevereiro desse ano cerca de 170 milhões de reais.
Uau, hein? É importante frisar, o Mota destacou, trata-se de uma estimativa, um levantamento feito pelo um telespectador, alguém que nos acompanha. Inclusive, Caniato, até encorajo aqui o nosso espectador, nosso ouvinte, que vá ao seu sistema de inteligência artificial, seja lá qual for, e faça essa pergunta. Peça que o sistema faça uma estimativa de quanto foi gasto. Tá certo. Daqui a pouco o delegado Palumbo também vai trazer sua análise em relação a essa notícia. Procuradoria-Geral da República deve apresentar novas denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Rápida parada, em 1 minuto e 20 a gente volta. Mais notícia, mais informação e análise. E claro, a sua presença é muito importante. Até já. De volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes deste início de semana, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Luiz Felipe Dávila e também o delegado Palumbo. Antes do break comercial, nós trouxemos a informação de que a Procuradoria-Geral da República se organiza para apresentar novas denúncias contra Jair Bolsonaro e aliados em relação àqueles 2 episódios do suposto esquema de venda de joias sauditas, presentes que foram dados ao então presidente Jair Bolsonaro, e também a suposta alteração no cartão de vacinação, né? Um esquema que teria alterado, falsificado os cartões de vacinação. Chamar o delegado Palumbo, trazer as impressões acerca desses 2 episódios e a maneira como a Procuradoria-Geral da República deve se posicionar, a expectativa também para esses 2 pareceres, delegado. Bom, eu aprendi na faculdade de Direito que as condutas devem ser individualizadas e só pode haver uma denúncia se você tiver a tipificação no Código Penal. Pelo que eu entendo, receber presentes não é crime. E se você receber um presente, você faz o que você bem entender com ele. Pode ser imoral? Até pode, mas não é crime. Não está no Código Penal, não está numa lei extravagante. Se fosse assim, outros presidentes que saíram com alguns containers, que aliás foi falado por ele próprio, deveria também ser investigado e denunciado. O que a gente vê aqui neste país é que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Isso é lamentável. A justiça, ela deve, por obrigação, ser imparcial, não ver cor de partido, não ver quem está sendo julgado, não ver quem está sendo denunciado. Ela tem os olhos vendados, aquela imagem com a balança, justamente para isso. Mas aqui no Brasil, parece, infelizmente, que há lado sim, e que o pau bate sempre no Chico, nunca no Francisco. É evidente que isso leva a uma percepção de perseguição. E como bem disse o Mota, enquanto a gente vê faccionados do PCC, 8ª facção mais poderosa do mundo, saindo pela porta da frente, a gente vê aí tudo isso que está acontecendo no Brasil por causa de um cartão de vacinação.